boa tarde, amigo internauta, Portal Sustentabilidade, aqui na Flix TV, e hoje trazendo um amigo de longa data, professor Carlos Facchina, bacharel em Filosofia e História e mestre, doutor em Ciências, mas mestre no sentido lato sensu da palavra, já que ele conhece muito sobre sustentabilidade, os aspectos de que isso influencia numa empresa e trará um pouquinho da sua visão do momento atual desse mercado. Carlos, muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, espero contribuir de alguma forma objetiva, franca, e para que esse momento possa servir ao Brasil e a nós brasileiros de exemplo no sentido de recuperarmos uma série de valores que parecem que foram perdidos, mas não estão perdidos. Esses valores nós vamos, com muito esforço, recuperá-los. Já que você tocou nesse assunto, você traz uma experiência do exterior, porque você trabalhou 25 anos na Nestlé, né? Foi inclusive presidente do Instituto Nestlé. Eu trabalhei 25 anos na Nestlé, mas eu fiz uma carreira inversa. Eu comecei dando aula no ginásio, depois eu fui dar aula no colegial, na época, assim chamado, hoje é primeiro grau e ensino médio. Depois eu consegui entrar na Universidade Mackenzie, onde eu comecei como professor de metodologia científica. Acabei me tornando professor de pensamento econômico após fazer o meu mestrado e meu doutoramento em ciências. Foi diretor, né? Fui diretor da Faculdade de Economia durante 9 anos e, por um acaso do destino, eu fui chamado um dia pelo presidente da Nestlé, pelo diretor de recursos humanos, para trabalhar na Nestlé. E eu disse a eles naquele momento, falei, eu sou professor. Eles falaram assim, ó, se é professor, vai trabalhar em treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. E nós estamos precisando do seu trabalho. E dessa forma, eu acabei ficando 25 anos na Nestlé, da qual eu saí me aposentando em 2008, que é, vamos dizer assim, quando eu atingi a idade limite, e como diretor de recursos humanos, de assuntos públicos e institucionais, e no final mais da minha carreira, planejamento estratégico. É interessante que essa visão corporativa, digamos assim, a visão da empresa, de pegar um professor para trazer para a RH, deixa claro numa empresa europeia, né, de DNA europeu, a importância do professor, que talvez o Brasil não tenha essa mesma visão, né, Facchina? Tinham duas coisas bem distintas quando eu entrei na Nestlé. A alta cúpula, o diretor, que era um suíço, era o diretor-presidente, o Sr. Mahler, eles tinham uma visão do professor bem europeia, ou seja, o professor, para o europeu, é um elemento chave para o desenvolvimento social, econômico, aquilo que a gente chama, inclusive, de história das mentalidades, ou seja, a formação de uma mentalidade que possa contribuir para o desenvolvimento social e econômico e financeiro de um país. Mas eu tive muita resistência das pessoas que trabalhavam na Nestlé, porque me viam como um teórico. E o professor era um teórico, e a teoria para essas pessoas não servia para nada. O que servia era a prática. Quando, na verdade, só é teoria alguma coisa quando, efetivamente, ela pode ser usada na prática. Caso contrário, ela não é uma teoria, ela é uma utopia. Não é? E o mundo está cansado de ver utopias falharem, e nós estamos assistindo hoje no Brasil, dão-se vários nomes, né? Mas eu diria que é uma utopia de um grupo que achou que tinha encontrado a fórmula para resolver os problemas do Brasil via Estado, quando na verdade o Estado ele controla, orienta, mas não produz nada. Quem produz alguma coisa é a empresa e a universidade. Esses são os dois grandes setores de produção. O Estado recolhe impostos e controla, mas a empresa e a universidade são os dois grandes eixos, um do conhecimento e o outro do desenvolvimento do conhecimento, gerando valor, consequentemente produto, riqueza, e o emprego é consequência disso. Caso contrário, se isso não existir,
não existe emprego. E a realidade está mostrando isso para nós. Na sua visão, as universidades norte-americanas, que possuem inclusive fundos, né, de investimento em pesquisa e tal, estão associados a atividades empresariais e não necessariamente ligadas ao Estado, né? Você acha que isso serviria no Brasil melhor? Como é que você enxerga pela tua experiência europeia? Você morou 2 anos na Suíça, né, se não me engano, né? Exatamente. Como que funciona lá? O que você poderia dizer sobre isso? Existem dois modelos. O europeu, a universidade europeia, ela é mais estatizada que a universidade americana. Mas discutir se ser estatizado é melhor ou se não estatizado é melhor, eu acho que é uma falsa discussão. É uma discussão que não leva a nada. Quase utópica. O importante é o que essa universidade produz. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma universidade estadual, que é a Universidade de São Paulo, que está colocada entre as 100 melhores universidades. Infelizmente, ano passado, perdeu o posto de uma das 100 melhores universidades do mundo. É verdade. Mas é uma boa universidade, é a que mais produz, é a que mais tem registro de patentes, que produz artigos, etc. Então, não é o problema de ser estatizada, melhor dizendo, ou privada. O problema é como é que ela trabalha, como ela avalia os professores, qual é a sua produtividade, qual é a sua filosofia, para que ela existe, qual é o objetivo que ela tem para desenvolver, para levar o conhecimento e transformá-lo em práticas absolutamente pragmáticas e com resultados positivos para a sociedade. No Brasil, a universidade, além de ser estadual ou estatizada ou federal, existem boas federais e boas estaduais, existem boas privadas. É outra discussão que eu acho que nós não deveríamos entrar. O que nós temos que entrar é como o professor é avaliado, o que o professor faz, o que ele produz e como essa produção chega à sociedade. E, digamos assim, quando você foi professor do Mackenzie, eu tive a honra de ter sido seu aluno. Eu me lembro até que você judiou um pouco, mas nós não vamos entrar nesse... Não, isso é uma brincadeira dele. Não judiava, eu exigia um pouquinho mais. A sua aula de História do Pensamento Econômico era literalmente brilhante. Eu me lembro de quanto aquilo emocionava quem estava disposto a estudar, na verdade, né? Tempos do Mackenzie, bem lá atrás. E a questão é o seguinte, então, esse conhecimento que você possui através do estudo, quando ele migra para a empresa privada, né, há uma necessária adaptação, quer dizer, você sentiu-se, como que foi aquele momento de você levar o conhecimento teórico para a prática? Você, não ao que os outros achavam. Eu, primeiro, tive uma atitude de humildade. Eu não conheço a Nestlé. Vocês conhecem a Nestlé. Eu tenho um conhecimento de fora da Nestlé que possivelmente vocês não tenham. Quem sabe eu possa trazer algum conhecimento para vocês, alguma prática que vocês não conheçam. E eu, obviamente, vou receber muito mais, porque vocês sabem muito mais do que eu. Isso é humildade. Eu não fui cínico, eu fui humilde. Sim. E comecei gradativamente a convencer as gerências, a gerência média, a gerência superior, da importância da formação e do conhecimento. Por quê? Porque o pragmatismo é muito bom, a prática é excelente, só que ela é limitada. Você se torna um bom prático, mas você chega a um limite da prática e dali você não vai mais à frente. E também não pode correr riscos de estar fazendo exercícios práticos em todas as situações de mercado, né? Quando a situação de mercado muda, quando o cenário é alterado, aquela prática que foi extremamente válida durante 20 anos, ela pode não ser mais. Então aí nesse momento entra o que? A flexibilidade do pensamento. E essa flexibilidade de pensamento só vem por meio do conhecimento. A pessoa que é prática e boa naquilo vai continuar fazendo mais do mesmo num cenário que lhe é favorável e dá certo. Mas fazer mais do mesmo num cenário que já é antagônico é um desastre. Sim. Aí é que entra o quê? A pessoa que pode levar alguma coisa nova, como eu tentei fazer e fui feliz em conseguir fazer isso.
Você é autor de 2 livros, aqui eu estou com um deles, que é o Profissional Competitivo, né? Isso. E eu acho que o profissional competitivo também fala um pouco desse perfil do profissional que lida com essas dinâmicas de mercado, que às vezes estáveis, às vezes nem tanto, especialmente no Brasil falando, né? Esse livro foi o resultado de 20 anos de experiência como diretor de recursos humanos. Ele basicamente tenta mostrar que humanismo e ser humano na empresa não significa ser babaca. Sim. Não significa ser idiota, Sim. trouxa, Sim. ou Sim. bancar um sindicalista defendendo interesses dos trabalhadores. Não é nada disso. O humanismo é considerar o homem na sua essência maior. Então, o meu livro trata do pragmatismo técnico, de um lado, e das emoções e dos sentimentos que estão ligados e interagem no cérebro humano. Nenhum profissional trabalha bem se ele não estiver envolvido com o trabalho. E ele só pode se envolver com o trabalho, com uma missão, se ele emocionalmente se envolver com aquilo. Se ele não se envolve emocionalmente e não tem sentimentos, que é algo muito mais forte do que a emoção, porque a emoção é sempre o primeiro sinal. Eu me emocionei com alguma coisa, captei aquilo, interiorizei e agora eu tenho um sentimento. É muito mais forte. Eu sempre dava um exemplo nas minhas palestras, se for possível, bem rapidinho. Não, o tempo é todo seu. O tempo é todo eu seu. sempre comparava o seguinte: o que é emoção praticamente? Quando você olha para sua futura esposa ou namorada e sente aquele baque no coração. Que mulher linda, maravilhosa, isso é emoção. Casamento já é sentimento. Porque para chegar ao casamento, essa emoção vai se consolidar de tal forma que vai deixar de ser algo superficial e se interiorizar no coração. Aprofundar. Porque aí você vai fazer um contrato social com a sua esposa de sentimento, de dar-se, de contribuir. Na empresa é a mesma coisa. Não muda nada. Você tem uma emoção ao entrar dentro da empresa, você recebe aqueles influxos, né? Você vê que a empresa é séria, etc. Você se emocionou positivamente. Mas o seu sentimento vai ser quando você se envolver com a filosofia, com o objetivo, com aquilo que a empresa produz, com o que ela faz, e se a empresa tem responsabilidade social, que hoje nós chamamos modernamente de sustentabilidade. Sim. Então, fazendo uma analogia ao casamento, né, que necessariamente se faz, por vezes temos que levar a dama para jantar fora, para que se renove as emoções, digamos assim. Como que se dá isso na empresa? Job rotation, tal? Como é que você enxerga isso? Já que às vezes você fica 25 anos no local e você precisa ter uma motivação, né? Aí está. Então entram duas coisas bastante próximas, mas que são absolutamente distintas. Eu não acredito em motivar alguém. Eu preciso motivar o meu grupo. Eu preciso criar condições para que as pessoas se automotivem. Esse é o papel do líder também. Sim. Porque eu não motivo alguém por A, por B, por C. Eu crio condições, eu crio bases, eu crio ideais, eu crio metas, eu dou instrumentos, eu dou uma infraestrutura de trabalho. E com isto eles vão se automotivar, vão se emocionar com aquilo, vão ter sentimento positivo por aquilo e vão produzir melhor. Você quer dizer que, então, tem que ter uma definição muito clara, tanto da missão da empresa, quanto dos aspectos da importância do departamento que o funcionário está lotado, quais são os objetivos de carreira dele, quer dizer, há uma extensão, ele necessário se faz enxergar uma caminhada naquilo. Não existe nenhuma pessoa, por mais humilde que seja, ou por mais culta que seja, que não tenha uma missão. Todos nós temos uma missão. Todos. Desde o mais simples até o mais intelectualizado indivíduo. Ter missão para uma empresa, ter objetivo, ter relacionamento com a sociedade e ter sustentabilidade para que o lucro que ela obtenha possa ser revertido em mais o quê? Em mais objetivos a serem cumpridos e, obviamente, uma rentabilidade para os seus acionistas, isso faz parte de um jogo absolutamente claro, lógico
e que sem ele não existe... E ético, né? Exatamente. Aí entra outros aspectos. A ética, entra a colaboração, entra o que esta empresa faz para a sociedade, além de produzir emprego, além de pagar imposto, porque eu acho que isso é basicamente uma obrigação empresarial. Sim. O que ela vai além de pagar imposto e criar emprego, que isso é fundamental. Emprego e imposto é fundamental. Ok, mas o que ela pode fazer a mais? É isso que as empresas nos últimos 20 anos, Sim. eu diria nos últimos 15 anos Sim. mais, se dedicaram. E eu, especificamente na Nestlé, inaugurei uma fase onde nós tínhamos que ir além das nossas obrigações. Pagar imposto, pagar corretamente as pessoas, pagar um salário digno, contribuir para que o produto fosse de qualidade. Então, qualidade... Responsabilidade na cadeia produtiva... Tudo isso aí, ok, isso é muito importante. Uma empresa que não tiver isso vai ruir, ela vai cair, ela vai quebrar. Mas a pergunta é, o que ela pode fazer a mais? E nós começamos a trabalhar com programas sociais, onde basicamente nós levávamos aos grupos sociais que eram alvos desse trabalho, não o produto da Nestlé, mas uma filosofia de trabalho para que essa pessoa pudesse criar uma base de renda, uma base de educação, para que ela pudesse o quê? Sair de uma situação de quase penúria absoluta para uma situação de viver com uma certa dignidade. Isso sem intervenção governamental, sem Bolsa Família, sem etc, etc, etc. Simplesmente através do quê? De educação. E nós começamos com programas de nutrição, onde nós envolvemos, num primeiro momento... Para a família dos funcionários ou do mercado? Não, para as famílias mais carentes da classe D e E. Ah, interessante. Da periferia de São Paulo. Interessante. Nós pegamos os bairros mais necessitados, Capão Redondo, Cidade de Tiradentes, etc. Para vocês terem uma ideia, a Cidade de Tiradentes, quando eu comecei o programa 15 anos atrás, ou 18 anos atrás, não tinha uma biblioteca num bairro com quase 600 mil pessoas. Puxa. Então esse é um exemplo claro Sim. de como uma empresa pode sair de dentro dela para fora de uma forma objetiva. O que nós fizemos? Pegamos as crianças para dizer para elas o que era nutrição. Mas depois pegamos as mães das crianças, colocamos os cursos profissionalizantes de como usar melhor os alimentos, porque em muitos casos, ou na maioria dos casos, não é que as famílias não têm o alimento, mas o uso do alimento é inadequado. Questões de higiene. Questão de higiene, questão de cozinhar demais um alimento, jogar fora uma água que tem proteína. Coisas básicas, coisas fundamentais. E há uma troca de experiências nesse momento também? O que você consegue lembrar de algum fato determinante ou assim que ilustre que aquilo que vocês estavam fazendo, vocês receberam de volta? Recebemos muito de volta, por quê? Quando nós criamos o programa de baixa renda, que eu fui o coordenador, a Nestlé, como eu havia dito a você anteriormente, ao iniciarmos o programa, tinha uma participação muito forte na classe A e classe B. Nossos produtos tinham e um pouco da classe C, mas a nossa presença na classe D e E era muito pequena. Sim. Ora, para chegar a essa classe, nós tínhamos que mudar o nosso modelo de negócio. Nós não podíamos chegar a esse pessoal, porque o valor do produto era muito alto. Então, nós mudamos o modelo de negócio, desde a produção até a distribuição. E quem é que nós fomos recrutar para ser as nossas vendedoras nesses bairros? E nós começamos com 1.000 vendedoras. Quando eu saí, me aposentei, nós já tínhamos 20 mil vendedoras. As mulheres que participaram do nosso programa Nutrir, porque elas já sabiam como era a Nestlé. Elas sabiam que nós tínhamos dado a elas alguma coisa, ao filho dela, e elas se tornavam uma pessoa ligada a nós emocionalmente. E elas cuidavam do produto como se cuidasse da vida delas. Então essas mulheres formadas nos nossos cursos foram as que nós recrutamos para ir vender de porta em porta. Para você ter uma ideia, nós estamos ainda, embora eu não sei em que situação agora está, porque eu estou afastado já há algum tempo, de vendermos kit de produtos refrigerados. Uma das coisas mais difíceis de chegar
vamos dizer assim, ao consumo de uma pessoa de baixa renda, é produto refrigerado, é iogurte. Não é? E esse iogurte nós chegamos e... Por quê? Porque tínhamos um sistema de refrigeração adequado, tínhamos uma pessoa, uma senhora que cuidava daquele produto dentro daqueles carrinhos especiais. Sim. E podíamos chegar com esse produto com um preço adequado a essas populações de baixa renda. Eu queria aproveitar para o amigo internauta e destacar que, por exemplo, na Índia, né, a Danone também fez uma parceria, porque lá não dá para refrigerar de jeito nenhum. Então eles desenvolveram um iogurte que não precisa de refrigeração, para que as pessoas de baixa renda pudessem consumir. Quer dizer, isso é uma visão bem Philip Kotler, né, de marketing 3.0, bem lá na frente. Eu acho que a minha, vamos dizer assim, não a minha conversão, mas eu bebi muito no Plahat, A Riqueza na Base da Pirâmide, que é um livro que eu acho que todo executivo tem que ler. Porque você falou na GC, mas a GC Lever também, ou a Unilever, teve um problema de que em 6 anos um sabão em pó local tinha deslocado o produto deles em termos de share. Sim. E eles tiveram que reolhar tudo isso através do quê? Por meio da instalação de mini fábricas em mini locais, com uma distribuição totalmente diferente e com um valor agregado bom, mas que fosse acessível à população. Então esse é um dos exemplos clássicos que existe, além desse exemplo que você deu do próprio iogurte, que não necessita de refrigeração, e o nosso próprio programa foi a junção de um programa de sustentabilidade, porque sustentabilidade nada mais é do que você conseguir viver, mas o quê? Preservando o meio que você vive, sim, preservando a riqueza que você tem ao seu lado, não poluindo, não esgotando as fontes básicas da natureza, não desflorestando, etc. Consumindo pouco da produção. Consumindo o mínimo, o máximo necessário, dentro do mínimo que você pode sim disponibilizar para as pessoas. Isso é sustentabilidade. Agora, sustentabilidade também é você criar condições do quê? Culturais e de educação e de formação para as pessoas saírem do nível do quê? Da pobreza. E você só quebra o ciclo da pobreza quando você interpõe no meio a educação. Senão você não quebra o ciclo da pobreza. Ele é pobre porque não tem educação, como ele não tem educação, ele não tem profissão, como ele não tem profissão, ele não tem renda, como ele não tem renda, ele é pobre, e, portanto, esse ciclo só pode ser quebrado por meio quê? De programas de sustentabilidade, vamos chamá-los assim, ou de programas de responsabilidade social que estão intimamente ligados à ideia de sustentabilidade, para poder desenvolver essas populações mais carentes. E como que funciona isso na Europa, já que a questão social no campo das condições mínimas de subsistência estão felizmente lá superadas, pelo menos nos grandes países como na Suíça, né? Uhum. Lá a preocupação da empresa é com o olhar do consumidor, a cadeia produtiva está sendo mais atendida, como que você enxerga, qual é a diferença básica de uma Nestlé na Suíça e uma Nestlé no Brasil, digamos assim? Olha, eu não diria Nestlé na Suíça, porque o mercado suíço é pequenininho. Né? Mas o chocolate é bom, hein? A Nestlé suíça é a menor, talvez, uma das menores Nestlés do mundo. Sim. Os principais mercados, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e Brasil. O Brasil ainda acho que é o 5º mercado da Nestlé no mundo. Então, eles não têm o programa mais básico de fome, de subnutrição, de educação básica, etc. Mas eles têm outros problemas. Por exemplo, o problema da droga. Então, os programas sociais das empresas europeias, de um modo geral, eram direcionados, primeiro, aos imigrantes, que tem países que têm muitos imigrantes e que recebem uma camada de imigrantes, muitos deles com ótima formação, mas a grande maioria sem formação. Então, havia um direcionamento para... Eu estou falando de 20 anos atrás. Sim, agora com o que está acontecendo, agora então, muito mais agravado. Mas já existiam esses programas para esses imigrantes serem acolhidos, escola, desenvolvimento, programas específicos. O programa da droga também era um programa bastante E como funcionava importante. isso? Desculpa te interromper pelo seguinte, eu fiz algumas propostas para algumas empresas para falar sobre drogas, já que dentro do portal Sustentabilidade temos pessoas com extrema experiência nisso. E partir de um pressuposto que 11% das pessoas estão envolvidas com drogas.
Ou seja, se tem um departamento com 100 pessoas, é possível que 9 ou 10 ali estejam usando isso. E mais, quem não está, talvez o filho esteja, e está impactando na produção daquele profissional, ou a esposa, enfim. Fui mal recebido. As empresas acharam que eu ia falar de um assunto, olha, aqui esse assunto não, acho que é melhor não falar nisso e tal. Como é que você está enxergando isso aqui no Brasil e esse temor quase de um tema tão necessário? Melhorou muito, mas ainda existe um negócio chamado tabu. Eu, como diretor de recursos humanos, eu fiz um programa especial dentro da Nestlé, com os nossos médicos, com pessoas de fora, com especialistas, com pessoas gabaritadas nessa área, porque, como você disse, no mínimo de 8 a 10% do pessoal está envolvido de uma forma direta ou de uma forma indireta com droga. Ou é um membro da família, ou é o próprio indivíduo, o próprio funcionário, etc. Assim como foi com a AIDS. Né? A AIDS, eu foi o mesmo tabu, mesmo problema. Sim. Então, o que é que, diríamos, foi o que nos norteou? Primeiro, quebrar o tabu. Nós começamos a levar as chefias para palestras, para orientação, o que acontecia, como é que se detectava alguém que tinha droga, etc, etc, etc. E o interessante é que, com 100 chefes ali reunidos, pelo menos uns 4 ou 5 eram usuários. Estavam presentes na palestra. Então, existe um problema de tabu de um lado e o lado de lá existe um pouco de hipocrisia ou bastante hipocrisia. Então, a primeira coisa é quebrar a barreira da hipocrisia e do tabu. A segunda coisa, quando você consegue quebrar, é que você começa a discutir aquilo seriamente e você sai daquela discussão dos corredores da empresa. Rádio Peão. A Rádio Peão não é ruim. Ela é boa, ela dá informação boa, mas se uma empresa resume a Rádio Peão tem, no começo da informação, ela é correta, depois começa a distorção. Sim. Cada um que conta, como dizia minha avó, aumenta um ponto. É telefone sem fio, né? E vai. Então, se você limita a Rádio Peão, não adianta. Então, você traz a Rádio Peão para uma discussão séria, objetiva e clara. E começamos a fazer os programas para as pessoas que tinham problema dentro da empresa. Por quê? Porque eles começaram a aparecer espontaneamente. E eles sabiam que não iam ser mandados embora. Que tinha gente muito competente, gente muito boa dentro da nossa empresa. Você conseguiu passar essa segurança? Depois de um trabalho de 1 ano e meio de convencimento, de conversa, de especialista, de intimidade, e criamos um sistema em que o indivíduo se expunha, mas não se expunha publicamente, mas se expunha pelo menos para a nossa área médica, que poderia, a partir daquele momento, começar a ajudar o indivíduo. Eu não digo que nós resolvemos todos os problemas, que seria muita areia para o nosso caminhãozinho. Hipocrisia. E muita hipocrisia. Mas eu tenho a impressão que nós mitigamos bastante o problema, inclusive, me lembro de 2 ou 3 funcionários nossos que eram expoentes, eram homens extraordinários naquilo que faziam, e que nós, através desse tratamento, pudemos dar a ele. Primeiro, ele saiu, vamos dizer assim, de uma situação de marginalidade para uma situação franca e sabia que ele tinha alguém para ajudá-lo. E nesse momento, você ganha o indivíduo, ganha a emoção dele e você retoma um grande funcionário. Por quê? As empresas esquecem disso. É na crise econômica, é nessa situação agora que nós estamos enfrentando, é que nós temos que preservar as pessoas, porque o pessoal fala muito em custo e se esquece do maior custo, que é a formação de um indivíduo. Você leva 10 anos para formar um bom profissional na área de marketing. Você leva X anos para formar um indivíduo numa área financeira. Você leva X anos para formar um indivíduo na área de recursos humanos, na área de logística, na área de supply, na área qualquer que seja. Sim. A primeira crise que vem, conta-se cabeças e número de pessoas. Sim. Para o quê? Para os chamados cortes. Na realidade, o esforço de reter as pessoas fará com que o custo dessa empresa será muito menor
quando essa etapa passar. No médio e porque longo essa prazo. crise vai passar. Sim. Ela tem que passar, ela pode demorar um ano. Agora, eu também não estou sendo romântico Sim, de que sim. não vai mandar ninguém embora. As Não. empresas vão Claro, dispensar, Fachina, é um as equilíbrio. empresas vão Lógico, cortar. lógico. Mas o que eu estou falando aqui é que nós temos que tomar muito cuidado para não cortar aquilo que é fundamental numa empresa, que é o conhecimento acumulado e o custo da formação de pessoas que de uma hora para outra estão desempregadas e vão fazer falta, sem a menor dúvida, quando houver a retomada do processo. Professor Facchina, o nosso tempo terminou, esse papo está muito bom, você vai ter que voltar aqui. Voltaremos Até com o porque eu prazer. preciso reclamar uma prova de História do Pensamento Pelo Econômico amor do de terceiro Deus. bimestre, que você me deu 6. Era uma grande nota 6. Eu não acho. O máximo Mas- que eu dava era 10 para o autor, 9 para mim e 8 para o excelente aluno. Você tirou 6, você era um bom aluno. Então, mas um dia você me deu um 10, eu não quero aqui contar vantagem aqui para o meu público. Não, tá? não conta vantagem não, porque eu vou retirar esse 6, esse 10 e vou baixar para 5. Tá certo. Amigo, internauta, você que pôde assistir um programa com informação nas mais altas personalidades do mundo empresarial, aqui tem um livro para você poder se aprofundar no conhecimento, que é o profissional competitivo do professor Carlos Facchina, que não mitigou a informação aqui, mas trouxe todo o seu conhecimento expondo de forma tão singela e tão profunda ao mesmo tempo para cada um de vocês. Facchina, muito grato pela oportunidade. Eu que agradeço e queria só dar uma informação a esse livro, uma palavrinha só, Pois não. se você me permite. Lógico. O prefácio desse livro é feito por um dos maiores pensadores brasileiros, chama-se Eduardo Gianetti. Eduardo Gianetti é um economista brasileiro que, na minha opinião, se não é o maior Sim. pensador brasileiro, é um dos maiores. E eu tive o prazer de me arriscar a entregar meu livro a ele, e ele fez o prefácio. E eu vou dizer que, com dor no coração, que o prefácio está melhor que o livro. Facchina. Muito obrigado. Obrigado. E até breve. Vamos Muito nos obrigado. encontrar mais Muito vezes. obrigado. Tá? Amigo internauta, quem acompanha o Portal Sustentabilidade há 4 anos, estamos com mais de 500 mil acessos, queremos agradecer a todos vocês e em breve um novo tema de importância capital para o país, para a formação, para a educação desse povo que precisa tanto evoluir. Até breve, um grande abraço e até mais. Tchau.